Tudo Posso de volta na tarde da sua rede família. Olha, existe uma grande variedade de regimes e programas para emagrecimento que prometem a rápida perda de peso, mas que não trazem bons resultados a longo prazo, ou até mesmo que podem representar perigos para a saúde. A chave para uma perda de peso bem-sucedida consiste em promover mudanças nos hábitos alimentares e atividades físicas que serão incorporados para o resto da vida. Esse, então, é o assunto de hoje no quadro Homem Sem Tabus. Olá, muito boa tarde, Brasil. Hoje no Homem Sem Tabus vamos falar sobre emagrecimento saudável e novos hábitos para o controle do peso. Aqui no estúdio, o Dr. Jean Carlos, médico pós-graduado em nutrologia, Ale Limite, personal clínico, e o Dr. Franco Martins, médico especialista em medicina do sono. Você vai entender o que é que tem a ver sono com emagrecimento e qualidade de vida. Na semana passada falamos sobre longevidade saudável. Hoje, nesse tema, sobre emagrecimento, vamos entender um pouco como que isso influencia no dia a dia do homem, inclusive quais problemas acarretam para você. Sejam bem-vindos, doutores. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pela presença de todos vocês. Agora, você me deixou intrigado, Salatiel, né? O Dr. Franco de novo aqui, especialista em sono. Essa relação entre sono e emagrecimento, né? Como entender isso? Sim, e esses são tópicos que estão intimamente relacionados um com o outro. A gente sabe que quando a gente acorda no outro dia mal disposto, tem dificuldade para dormir, às vezes a gente só pensa na insônia, mas tem vários outros transtornos que podem afetar também, que às vezes a gente esquece de lembrar, como por exemplo o ronco. Por exemplo, pessoa que tem sonambulismo, isso pode fragmentar o sono em vez da pessoa entrar naquele estágio profundo. Às vezes ela pode ter que acordar, pessoas que se batem à noite, se mexem muito, pessoas que têm necessidade de mover muito as pernas antes de começar o sono. Às vezes o colega que está do lado, assim, às vezes a companheira ou o esposo está do lado ali, a pessoa está mexendo a perna toda hora, esperando de dormir. Então o Dr. Jean aqui sabe dizer também bastante paciente dele que às vezes ele pergunta, levanta essas queixas aí. Agora, falando do Dr. Jean, tem uma curiosidade, Rafael, que a gente estava falando antes de entrar no ar. O Dr. Jean se especializou nessa área de nutrologia devido a uma experiência pessoal. Né, doutor? Conta um pouco, eu acho que é bacana vocês saberem. Sim, eu costumo brincar que eu estive do outro lado do estetoscópio, né? No segundo ano de medicina, eu tive uma experiência de estar a 23 quilos acima do peso. Então, a minha história ela começou aí. Muito estressado, eu comia muito mal, a gente sabe o que é essa vida que o estudante de medicina tem. Isso é em função da rotina tua, é isso? Função da rotina, e se você observar, o brasileiro tem uma rotina assim. Né? Então, nem sempre a pessoa é obeso porque tem aquela coisa, esse cara é obeso, né? Porque ele é irresponsável, ele come mal, ele não faz atividade física, às vezes você não tem tempo, certo? Então eu não tinha tempo, eu comia o que tinha, né, horário, simplesmente no horário que dava para comer, certo? Como eu assustei, eu estava 23 quilos acima do peso, certo? E veio aqueles incômodos, né? Porque era a dificuldade de ir à piscina, era a dificuldade que eu tinha de colocar uma roupa para ir ao clube, certo? E eu comecei a me afastar dos meus amigos ali de medicina. Quando eu olhei para o espelho, sabe aquela papada que já me incomodava, né? E essa papada, né, a famosa papada, deixa o rosto estranho. Isso aí, quem está de fora, a pessoa às vezes nem... Eu comecei a roncar por conta disso. Eu estava tomando um remédio para hipertensão, eu estava com a pressão arterial alterada, eu estava dislipidêmico, estava com colesterol alto. O que é dislipidêmico? Dislipidêmico é quando você tem alterações do ponto de vista bioquímico, o colesterol, a minha triglicerídeo estava alta. Né? Então, tudo isso aconteceu comigo, certo? E num certo dia eu falei assim, que foi inclusive uma coisa muito pessoal que eu nunca revelei para ninguém, eu vou revelar aqui agora, né? Eu estava num clube, eu tenho 2 filhos e eles queriam ir para a piscina. E eu fiquei com vergonha de tirar o short, né, de colocar uma sunga, né, e não fui. E eu voltei e eu percebi que os meus filhos ficaram chateados com aquilo. E eu falei, pô, eu tenho que mudar.
né? Porque eu tinha uma profissão na qual eu queria fazer parte dela. Depois eu estava no segundo ano de medicina, imagina eu trabalhar com emagrecimento, né? E ser gordo. Era uma espécie de falo o que eu faço, mas não o que eu faço. É aquela coisa né? do pneumologista Acho que esse é a culpa. fuma, sabe? O pneumologista que fuma, né? Então aí eu falei, eu tenho que mudar. Não foi fácil, né? A obesidade é algo crônico, é uma doença, né? É considerado uma doença, mas eu busquei através da forma mais saudável, que é uma boa alimentação, uma atividade física, né? Isso assim eu estou resumindo, não foi fácil, né? A vida de quem está acima do peso não é fácil, mas o que eu quero deixar de mensagem, né, que eu estive do outro lado de lá e eu posso falar muito bem, porque eu senti todas as dores, todos os medos, né? Eu, até no ponto de vista, assim, porque tudo muda, né? A sua autoestima, ela deixa, ela fica abalada, certo? Você começa a ficar arredio com relação aos seus amigos. Eu tive depressão, certo? Em função da obesidade? Em função da obesidade, porque eu estava num momento onde eu tinha que atender as pessoas, eu estava estudando medicina, eu tinha todo esse problema. Cheguei a fazer todos os exames, detalhe, estavam todos normais, certo? E às vezes isso aí às vezes passa em branco. Né? Às vezes passa em branco e às vezes você deixa, não, tá tudo normal. Só que a obesidade, por mais que você tenha exames normais, ela é considerada uma doença. Existe todo um processo inflamatório, né? Na época eu cheguei como estudante de medicina do lado de vários médicos ali, eu fui pro Google, certo? Porque eu já estava cansado de um fala uma coisa, outro fala outra coisa, certo? Então eu estive realmente do outro lado de lá e eu sei muito bem o que é estar do outro lado de lá, né? Consegui, né? Eu saí dos 3 dígitos, eu queria na realidade conseguir amarrar o cadastro de frente, porque só estava de lado, certo? Então são coisas assim que fica muito difícil e é só estando do lado de lá para você perceber. Gente, que situação curiosa, né? Que revelação tanto pra gente aqui. Agora, a grande dúvida, né? Como emagrecer então de forma saudável? Porque da mesma forma que surgem as dietas mirabolantes para as mulheres, os homens certamente também têm isso com certa facilidade nas mãos, né, Alê? Sim. Hoje estou meio lento, porque eu estou do lado do médico do sono aqui. Né? Você tá sonolento? Mas isso que o Dr. Jean falou, eu acho que é uma realidade de todo mundo, né? Todo mundo tem alguns quilinhos para perder, né? E todo mundo tem aquela questão de sempre estar buscando a melhor versão, né? Acho que o objetivo é nunca ficar no comodismo, né? O treinamento faz parte da saúde, faz parte do emagrecimento, aliado a uma alimentação, né? As pessoas têm que, como nós falamos no programa anterior, né? A gente já começa o dia devendo, então as pessoas já têm que se organizar. Eu acho que a gestão da saúde é o mais importante, né? O Franco está sempre conosco aí para tirar as dúvidas. Por quê? Porque o sono é um fator primordial para estar equalizando todas as questões hormonais, como o doutor já falou agora, né? Foi nos médicos, levou os seus exames e eles falaram, os exames estão perfeitos. Então tem médico lendo exame e a gente está deixando de olhar a questão clínica, né? Até o Salatiel perguntou uma vez qual a diferença do personal clínico. A gente tem que olhar a condição clínica, porque olhar papel está ali, já vem o resultado pronto para você. Então a gente tem que atrelar todas essas condições aí. O Dr. Jean tinha uma condição favorável no exame, mas não tinha uma condição favorável na sua saúde, né? E hoje ele pode olhar o exame, provavelmente o exame deve estar nas mesmas condições, mas a saúde clínica é outra, né? Ale, eu acredito que tem que ser visto o quadro clínico também pensando no futuro, né? Uma longevidade saudável, porque de repente hoje tá tudo ok nos exames, mas essa obesidade, esse sobrepeso, ele vai acarretar uma série de problemas, como por exemplo, a disfunção erétil, uma grande preocupação do homem. Isso tem tudo a ver com essa questão do peso e do estilo de vida, né? Esses hábitos. Eu sempre falo, o ser humano, o médico, ele não tem que tratar o exame, ele tem que tratar o paciente. Certo? O exame ele pode estar normal, mas é aquela coisa da compensação. O organismo compensa fatores, certo? Inflamatórios. Nós já sabemos que a circunferência abdominal acima de 102, certo? Nos Estados Unidos é a principal causa de morte súbita, certo? O pai de família que às quintas-feiras joga o futebol ali, e a criança dele olhando, a família olhando, e ele cai ali duro. Mas, pô, meus exames estão normais, o que aconteceu
com o João, com o Rafael, com o Guilherme. Aconteceu até com o entendeu? jogador, né? O jogador de futebol. Tem um caso Sim, assim. sim. Então são pessoas assim que existe todo um processo inflamatório. A gente sabe que a gordura visceral, a circunferência abdominal, ela passou a ser vista como critério de longevidade saudável. Né? A gente não vê lá o chinesinho de 90 anos obeso. Né? Na UTI a gente observa as pessoas obesas chegando. Né? Então hoje você tem a gordura visceral como um processo inflamatório subclínico que produz várias substâncias, que vai desde deposição de placas de ateroma, certo? Até um processo, ou seja, que pode infartar, que pode ter o AVC, que pode ter mais diabetes com resistência à insulina, né? Sim, Inclusive. e complementando isso que você está falando, saiu um estudo recente agora, faz coisa de menos de um mês, de que você estando com o peso perto do normal, mas se tiver aquela barriguinha, que essa circunferência abdominal que o Dr. Jean está falando é aquela barriguinha de chope, que o pessoal Barriga conta de piada, cerveja, exatamente. Essa pessoa ela morre mais do que a pessoa que tem o que está no mesmo sobrepeso, ou se você ajustasse para outros fatores, do que a pessoa que não tem a barriga. Então você tem duas pessoas de 80 quilos, a que tem uma concentração maior de gordura ali, ela tem mais infarto, derrame, do que a pessoa que não E sabe o consegue. que acontece, Franco? A gente entende o seguinte, que hoje no mundo tem 1,6 bilhão de pessoas acima do peso. É um número considerável. Desses aí, 400 milhões são considerados, estima-se, ser obeso. Né? E o que isso implica? Implica mais infarto, mais diabéticos, mais problemas relacionados à disfunção erétil, certo? Alterações do ponto de vista de distúrbio do sono, né? Porque é aquela coisa do sono que o Franco estava falando. A pessoa, porque eu também roncava, né? Na época eu estava obeso, eu ronquei muito. No outro dia você acorda sonolento, você acorda irritado, você acorda sem disposição física, sem vigor, o estresse, você fica mais irritado. Né? Então, os projetos não saem da mesa. Por que não sai da mesa? Porque você simplesmente não dormiu legal. O sono, ele impõe humor, ele altera toda a questão, você acorda com mais fome, certo? Você acorda mais cansado, com mais fome. Você tem dificuldade no período noturno, porque aí você fica mais ansioso, então você come mais. Né? A pessoa Então, senta para trabalhar, levanta 4, 5 vezes para tomar café. e nós temos pouca, hoje no Brasil nós temos pouca arma terapêutica, né? Nós temos o Olistat, que diminui a absorção da intestinal, certo? Então você deixa de absorver em até 30%, ok? Nós temos a sibutramina, como recurso terapêutico, tira um pouco da tua fome, só que a gente tem que tomar cuidado de pessoas que têm doenças cardiovasculares. Tem os efeitos, né? Nós Claro. temos também os medicamentos que a gente considera off-label, né, que são medicamentos que são indicados para outras situações, mas que diminui, ou seja, tem visto uma perda ponderal, certo, de peso aí, que no caso a gente tem o naltrexone, certo, e também a bupropiona, que a gente tem que tomar cuidado, inclusive quem tem problemas relacionados à parte de convulsões, né, que pode aumentar o limiar da convulsão. E nós temos a liraglutide, que é a famosa Victoza, que já é hoje aceita nos Estados Unidos como um medicamento para obesidade também, ou seja, no FDA. A arma terapêutica medicamentosa, ela é hoje, porque a obesidade é um fator multifatorial, é uma doença que tem várias causas. A gente tem que individualizar muito o paciente, porque cada paciente tem sua história, o seu problema, suas dificuldades, né? Até as próprias causas dessa obesidade. Não é isso? Sim, Claro, perfeitamente. Né? Voltando pode ter tudo que a gente causa começou. primária né? e causa secundária. Exato. Né? O Ele segredo pode- vai estar sempre no acompanhamento. E no diagnóstico, né? Com certeza. O diagnóstico é o primordial, mas o segredo está no acompanhamento. Porque, como você mesmo já disse, a arma terapêutica é muito pouca. E sem uma individualização e sem um acompanhamento, não vai ter um resultado eficaz. E Né? to- Que é o famoso emagrece, mas engorda de novo Efeito depois. sanfona, né? E todo o tratamento, ele está em função de se o contexto está em impor a mudança do estilo de vida, né? Com bons hábitos alimentares, né? Medicamentoso ou não, né? Então, assim, existem estudos que, mesmo utilizando medicamento, quando você impõe a mudança do estilo de vida, que você tem realmente um efeito terapêutico. Então, atividade física e uma boa alimentação, né? Não E tem receita a de bolo. individualização, não tem receita de bolo. A individualização do tratamento
né, de paciente para paciente, como eu estava te falando. Isso foi importante falar, que não tem uma receita, né? Porque existem as dietas da moda, isso não serve. O que pode servir para mim, de repente, não funciona com o Rafael, não funciona com a Lei. E o nosso tema é emagrecimento saudável. Então, qual o primeiro passo, a primeira preocupação? Preciso emagrecer, criar novos hábitos? Eu acho que é isso que o telespectador está esperando. É partir para primeiro entender a situação, entender o caso, é isso? E a personalização é fundamental? O que você falou, Salatia, é perfeito, tá? Não adianta, o que serve para você não serve para mim. Sei lá, a dieta da proteína não vai servir para mim, eu sou do carboidrato, eu gosto de doce, eu gosto de pão, eu gosto de pizza. Eu falo lá na nossa clínica lá, hoje eu vou comer pizza 2, 3 por semana e depois eu vou ter que sofrer a sofrência da academia. Então essa dieta da proteína não vai servir para mim. Se eu fizer isso, eu vou ficar nervoso, vou ficar bravo, não vou dormir direito, vou fazer os meus exames aí lá, vai dar no papel que está tudo errado. E o meu, sabe o que eu achei interessante no programa Sem Tabu, quando foi feito o convite para a nossa equipe, que eu falei, eu estou dentro, é que é sem tabus, né? O Alexandre, nesse momento, acaba de confessar que ele gosta de doce, que ele gosta de pizza, ele é um personal trainer. Falou, John, eu entendi que sim, não foi? E eu hoje, eu contei uma história que muita gente da minha família não sabe, mas eu acho que isso daqui, se for para incentivar, né, a esses milhões de telespectadores a sair da inércia, porque às vezes você precisa entender que todos os profissionais, é um médico, né? Pô, mas ele é um ser humano, ele tem problema, ele tem vontade de comer doce. Um personal trainer falando de doce, mas ele é um ser humano, ele tem um problema. Agora, como é que ele vai encarar esse problema? É que ele precisa de estar ao lado de bons profissionais para que, eu sempre falo, você pode atravessar um rio nadando, vai chegar, vai ter suas dificuldades do mesmo jeito. Ou você pode atravessar numa coisa mais cômoda. Então, o médico, os profissionais, busca o seu profissional de confiança. Por quê? Porque o médico ele está orientado, junto com toda a sua equipe, certo? A fazer você ter uma travessia mais segura, né? A identificar realmente qual o seu problema. A identificar se você tem uma obesidade, qual é a causa da sua obesidade, por que você está acima do peso, o que te fez chegar naquela situação, se é um problema psicológico, se é um problema orgânico, né, ver todos os seus exames e apresentar a melhor travessia, né? Então, acho importante esse programa Sem Tabu porque consegue quebrar realmente o tabu. Tá, então Sem Tabu, eu vou falar para vocês, né, que perder a barriguinha para mim é a parte mais difícil. Eu posso emagrecer de todas as formas, mas aquela barriguinha é tensa. E hoje, quarta-feira, fui almoçar, você escolhe um restaurante, é o bendito dia da feijoada aqui em São Paulo, né, gente? Adoro feijoada, vocês gostam de feijoada também? E aí você vai deixar de fora? Agora, então, né? O que eu faço? Uma vez por mês. Não é uma vez por semana, uma vez por mês. E falar da regra tem que fazer um pouquinho de sacrifício. Queria aí. perguntar para a Lei, né? Que ele falou da pizza, se dá para negociar. É negociável, Ale? Quem estava interessado na dieta aí, eu acho que ficou curioso. O segredo é negociar. Né? Se você não negociar com você, não tem resultado que seja eficaz. Você tem que negociar com você. Né? Sei lá, hoje eu estou com 35 anos, eu já me privei muito. Né? Eu fui comprar a minha primeira cerveja aos 33 anos. Eu era chato, eu não tinha vida social. E hoje eu vivo. Mas isso com limite, então, né? Com limite. Eu negocio comigo mesmo. Perfeito. É a regra de Pareto, 20-80. Como que é isso? Regra de Pareto, 20-80. Né? 80% das vezes é interessante você adquirir e também cultuar essa questão dos hábitos saudáveis. Atividade física, o que a gente conversou aqui. Né? E 20% é você aderir também, o que a gente chama na academia, né, ao lixo, né? Para a sua vida não virar um lixo. Ou seja, você também não pode ser o chato da mesa sempre. Ah, não, eu não posso isso porque o meu médico... Não, a questão é negociar. Né? Na vida, se negocia. E se você não tiver a capacidade de negociar com você, você vai negociar com quem? Né? Você precisa saber. Você tem um sistema límbico ali, você tem que acalmar esse dragãozinho que está dentro de você, voraz por doce, voraz por pizza. Você tem que negociar e falar assim, eu estou no controle. Daqui 21 dias eu vou comer o doce. Beleza, daqui 20 dias você vai lá e come doce. Perfeito, rapazes. Muito obrigado. Obrigado, doutor Jean. Obrigado, doutor Franco. Obrigado, Ale. E a partir de semana que vem, segunda-feira, Salatiel, é isso? Segunda-feira, a partir da próxima semana, toda segunda, aqui no Tudo Posso, Homens Sem Tabus, levando informação de qualidade para vocês. Então, perfeito. Novo dia, então, né? Sejam bem-vindos, com certeza, também às segundas. Legal. Intervalo, e você aí já ouviu falar em limbo previdenciário. Ele ocorre quando há divergências entre a alta médica comum e a concedida pelo INSS. E aí é o empurra-empurra e quem sofre é o trabalhador. Como se livrar dessa situação?
Respostas daqui a pouco, com a entrevista com a desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho, a doutora Ivani Contini Bramante. A gente já volta então.